Conversar um pouco sobre a origem da vida e o aparecimento de células. E a gente começa conhecendo um pouquinho da história. A ciência, ela nasce dentro da filosofia. Então, no campo da filosofia existe o pensamento, e existe as idealizações, existem os questionamentos que movem a vida. Então, diante disso, dois pensadores bastante importantes, como Aristóteles e Paracelsus, eles acreditavam que tanto animais quanto plantas, eles tinham algo que era formado e se repetia em cada um. Eles não sabiam exatamente o que era, mas eles já tinham essa ideia de que existia uma unidade formadora desses dois seres, animais e de vegetais. E para auxiliar esse estudo, alguns aparelhos começam então a ser pensado, né, o que é que poderia ser feito. E um deles é a lente de aumento. Ela é importante porque a ciência começa a nascer e sai do campo do pensamento e começa o campo da experimentação. Então, isso dá um direcionamento à ciência. É, uma nova invenção acontece, né, com o uso do microscópio e o holandês Anthony Van, ele cria um microscópio mais simples e nesse microscópio ele observa a água parada lá, ele observa uma amostra de sangue, de esperma e ele faz observações simples ainda porque o modelo ainda era simples. Isso lá no século XVII, por volta né, desse período aí de 1632 a 1727, que é o período, né, de vida dele. E mais à frente, não tão à frente, ou mais ou menos no mesmo período, Robert Hooke, ele cria um microscópio mais composto, usando essas lentes, essa ideia inicial de Anthony, e ele faz a observação de uma cortiça, né, com uma cascazinha de planta, e ele observa ali unidades vazias, ele assemelhava-se como se fosse célula. E aí ele dá esse nome de célula, como uma célula no diminutivo. Então esse termo célula ele se origina assim. Ele não tem ainda a ideia da formação da célula como hoje a gente conhece que é, mas ele dá essas ideias iniciais. E essa ideia surge por cerca de menos de 400 anos atrás. Lá no século XIX, dois cientistas alemães, Matthias e Theodor, eles lançam também uma hipótese que fica conhecida e fica aceita, né, dentro da comunidade científica até os dias de hoje. É que todos os seres vivos eles são formados por célula. Então a teoria celular ela afirma exatamente isso. Para que o indivíduo seja um ser vivo, ele precisa ser formado por célula. Ele precisa ter essa estrutura. Ou mais simples ou mais complexa, mas ele precisa ter essa estrutura para ser um ser vivo. A gente hoje já tem alguns conhecimentos, né, à frente desses estudos e a gente conhece muitas células. Conhecemos células de diferentes tamanhos e diferentes formas também. Células mais alongadas, células com forma estrelar, células com cauda, células com forma arredondada, com núcleo, sem a presença do núcleo, né? Ou polinucleadas, como é o caso de algumas células. Então, existe uma diversidade delas e em diferentes seres vivos também. Então, esse ser vivo ele pode ser formado por uma única célula. Então, ele vai ser chamado de unicelular. E ele também pode ser formado por várias células. Ele então será chamado de pluricelulares. Essas células elas podem ser classificadas em células procarióticas ou células eucarióticas.
As células procarióticas são células mais simples, onde ela não tem um núcleo individualizado. As células eucarióticas, elas são mais complexas e ela tem um núcleo separado, né, envolvido por uma membrana chamada de carioteca e individualiza esse núcleo. E dentro desse núcleo existe ali a presença do DNA, que é o material genético dessa célula. A célula eucariótica, então, ela pode ser de origem animal ou de origem vegetal. A origem das primeiras formas de vida é uma questão que ainda intriga muito a humanidade. Várias teorias elas surgem para tentar explicar o surgimento de organismos, mas nenhuma é 100% aceita pelos cientistas. Uma dessas teorias, elas tentam explicar a origem da vida, que foi proposta pelo biólogo Aldani e pelo bioquímico Oparin, na década de 1920. Segundo esses autores, a origem da vida é o resultado de uma evolução química. Então, a teoria de Oparin e Aldani, de uma forma independente, dizia que moléculas simples, como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, eram formadas então a partir de compostos inorgânicos que se combinaram e estruturaram estruturas mais complexas, formando então assim a vida, o início da vida. Porque na atmosfera primitiva, lá no início do mundo, existiam essas partículas. Existia também muita radiação, existia muitos raios, né? As descargas elétricas eram fortes e essas combinações, então, eram feitas. Então, segundo eles, cerca de 2,5 bilhões de anos, a Terra inicia esse processo de resfriamento e as rochas, então, vão sendo formadas. Nesse período, a atmosfera era composta basicamente por amônia, que é esse NH4, pelo metano, que é o CH4, e pelo hidrogênio e vapor d'água. Então, esse vapor d'água ele começa a se condensar e ele vai dando origem assim ao ciclo da água, formando as chuvas. Nesse período também havia muitas descargas elétricas, né, como eu já falei, e elas acabam atuando sobre as moléculas que ali estavam presentes. Então, a ação desses fatores, eles vão surgir, a partir desses fatores, vão surgindo, então, novas moléculas, tais como os aminoácidos. Então, com o tempo também vão se formando os mares, os lagos e lagoas, que passaram a acumular os compostos orgânicos que eram formados. E nesses ambientes surgiram, então, as chamadas de coacervados, isto é, uma aglomeração de moléculas proteicas. E essas estruturas, elas vão se desenvolvendo a capacidade de se duplicar. Então, ou seja, ela tem a capacidade de formar novos indivíduos. Então, eles acreditavam que assim iriam surgindo esses novos indivíduos. Então, isso daí é resultado de uma teoria que tem um ponto de vista evolucionista. Então, a partir desse entendimento, acredita-se que os seres surgiram e foram evoluindo e formaram os grupos de seres vivos que hoje a gente tem definido. Então, o reino Monera, sendo iniciado por ele, né, o reino das bactérias, o reino protista, o reino fungi, o reino plantê, o reino animalia, que são os reinos formados por todos os seres vivos. Alguns autores acreditam que vírus também são seres vivos, outros já não acreditam. Então, existe também uma divergência em relação a vírus ser ou não seres vivos. Então, essa postura é uma ideia formada a partir do ponto de vista da evolução. Existem outros cientistas que acreditam em outros pontos de vista, assim como o ponto de vista criacionista. E para nossa revisão, tem aqui 5 questões onde vocês vão pesquisar e vão responder essas questões, aprimorando assim o seu conhecimento em relação à teoria da evolução, em relação à origem da vida,
e também em relação à célula e à sua estrutura.